Fala, meus amigos, estamos iniciando aqui mais um episódio aqui do Imóvel Insights e na mesa hoje está aqui ao meu lado nosso diretor comercial Antônio Carlos, vai estar participando aí de um bate-papo conosco e hoje nós temos aqui o prazer imenso de receber nessa bancada o nosso convidado de honra hoje, um cara que tem aí uma vasta experiência dentro do mercado imobiliário, que é o Manuel Bruno. Seja muito bem-vindo, meu amigo, aqui no nosso escritório ADM Imóveis e no nosso podcast Imóvel Insights. Desde já passo logo a bola para o nosso diretor aqui, que vai estar realizando algumas perguntas para você, mas antes disso, compartilhe com o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, quem é o Manuel Bruno. Obrigado Everton, obrigado Antônio pelo convite, é uma satisfação estar aqui nesse dia de hoje com vocês e compartilhar um pouco sobre as experiências que a gente vivencia no mercado imobiliário, principalmente na incorporação imobiliária. Bom, meu nome é Manuel Bruno, tenho 37 anos de idade, casado com a Amanda, tenho uma filha, Heloísa, e sou especialista em incorporação imobiliária, tenho 16 anos de mercado, sou de Goiânia, comecei no mercado aqui, tive experiência no mercado de São Paulo, né, tanto capital quanto interior, fiquei lá morando lá durante 7 anos, mas ainda tenho negócios na região, ainda tenho relacionamentos no mercado de São Paulo, e hoje tenho a minha empresa, que é a Dome Inteligência Imobiliária, que é uma empresa que tem o foco de atuação principal de prestação de serviço de gestão de projetos imobiliários. E hoje a empresa foi fundada em 2022, então uma empresa recente, mas que a gente já está com atuação aqui em Goiânia, no estado do Mato Grosso, em Sorriso, e no estado da Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. Que isso, hein, pessoal? Já deu para vocês sentirem aí que o bate-papo hoje vai ser sensacional, não é não, Antônio? Com certeza. Muito bom, Manuel. Hoje, agradecer primeiramente sua presença, né, são 16 anos de experiência no mercado imobiliário, são mais de 30 empreendimentos lançados em mais de 20 cidades do Brasil. Então, é muita experiência aí para trazer para a gente. Legal. Queria começar, Manuel, hoje a gente estava conversando aqui anteriormente, você entrou como no mercado imobiliário engenheiro civil. Isso. Então você deve ter, acredito que você veio da obra ali no dia a dia, da construtora, e com o tempo você foi passando para a parte de viabilidade, até. Conta um pouco como que foi que você chegou onde você está hoje, né? Nessa parte que você atua, fundou essa empresa Domini, e como que foi o começo lá atrás? Foi de engenheiro para analista de área, como que foi essa transição? Bacana. Quando me perguntam se eu sou engenheiro, hoje eu falo que já fui, né? Porque acaba que existe uma distinção muito grande dessa atuação na frente de negócios, na frente da incorporação imobiliária, com relação à área técnica. Mas eu entrei no segmento imobiliário em 2007, ainda como estagiário. Eu estava ali do 3º para o 4º ano de faculdade. Estagiei inicialmente em obra, fiquei em uma obra durante 1 ano. Depois eu queria ter uma experiência com projetos, fui para uma outra empresa atuar na parte de projetos, fiquei lá durante 6 meses. E aí surgiu a oportunidade na IBM em uma área que eu queria atuar, que era a área de planejamento e orçamento, né? Tinha um amigo meu que atuava no segmento e eu queria aprender um pouco mais sobre isso, vi a matéria na faculdade, achava super interessante. Fui então me candidatei nessa vaga e entrei na IBM, isso foi já em 2009, no meu último ano de faculdade. E fiquei lá durante 1 ano como estagiário, 10 meses no planejamento e orçamento e 2 meses no departamento de suprimentos. Foi quando surgiu, né, assim que formado, surgiu uma vaga em obra e eu voltei para a obra lá pela IBM, já como engenheiro. Trabalhei numa obra ali no alto da T4, no Green. Depois eu fui para Salvador, fiquei lá em Salvador durante 4 meses ajudando a entregar uma obra lá na empresa. Voltei para Goiânia. A IBM tinha obra lá em Salvador? Tinha. Ela teve uma atuação na Bahia, ela fez 2 empreendimentos lá em Salvador. Hoje eu estou vendo, você praticamente atuou quase em todas as áreas. Não atuou como corretor de imóveis, né? Não. Assim, já sentei na cadeira para negociar muita venda de imóvel apoiando o corretor. Isso, mas
mas assim, como um gerente, um gestor de vendas. Mas você sabe do desafio da venda na ponta. Sei. Né? Assim, não sei como os corretores, eu falo que assim, só quando você de fato exerce ali, vivencia uma atividade para você entender de todos os desafios, mas já experimentei muito isso, tanto no interior de São Paulo, quanto São Paulo capital, quanto aqui em Goiânia. Eu gosto de sentar na mesa, eu gosto de participar desse processo, eu gosto de sentir o salão de vendas, eu gosto de sentir o cliente, é algo que me interessa, assim, de sentir essa temperatura e ter isso ali com a barriga no balcão mesmo, né? E não só ter as informações vindas da gestão das empresas. Hoje, assim, 2 perguntas. Qual que é a área que você mais gosta e qual que é a mais desafiadora? Por exemplo, que você, pelo que eu vi hoje, você está atuando na parte que é criar o produto, desenvolver, achar o terreno, lançar, e tem a parte que é a ponta. Você tem que acelerar a venda ali para não ter estoque, né? Assim, qual que você acredita hoje que é a parte mais desafiadora do incorporador de formar ali? Antônio, assim, na verdade eu acho que todo o processo nosso, toda a cadeia de incorporação, ela é muito desafiadora, né? Assim, na hora que você me pergunta o que eu mais gosto, é até difícil falar, assim, porque até eu vivenciar tanto a ponta comercial e de vendas, os novos negócios era a minha paixão. Eu assim, sempre gostei muito de novos negócios. Desenvolvimento de produto é uma etapa que eu acho essencial, mas se eu for colocar na balança, eu gosto mais de novos negócios do que de desenvolvimento de produto, por exemplo. Mas a parte comercial, marketing, esse dia a dia hoje, assim, é algo que para mim é encantador, assim, até pelo próprio desafio, né? Quando eu falo de terreno, cara, depois que eu adquiri o terreno, não tem volta mais. Então, assim, aquele terreno está adquirido, eu vou ter que desenvolver um projeto ali naquela localização. Ou seja, eu estou com um projeto lá na frente, se eu tenho um desafio de venda, não vendeu bem, o endereço eu não mudo mais. Sim. O terreno eu não mudo mais. Se eu estou lá na frente lançando um empreendimento e o projeto não foi bem aceito, o projeto eu não mudo mais. O negócio já está na esteira. Agora, o marketing e o comercial me permitem isso. É lógico, vai ser mais doloroso, vai ser mais difícil, mas eu tenho condições tenho um produto, tenho um terreno, tenho um empreendimento, lancei ele, não foi como eu queria, por conta de uma questão de estratégia comercial, a forma com que eu direcionei o produto no mercado, o público que eu objetivei aquele produto, eu tenho condições de reversão. Então, acaba que por isso eu entendo que tudo começa no terreno. Sim. Tudo começa lá na aquisição do terreno, até por isso que a proposta da Domi é essa, de ter uma atuação ampla no segmento, porque à medida que eu entendo que a venda é um processo hiperdenso, que você precisa ter uma experiência muito grande, uma atuação muito de cima, e ela te despende muita energia, né? Uhum. A gente estava conversando sobre isso, eu estou inclusive em semana que vem é uma semana de meeting, e eu vou ter 2 meetings na sequência. Eu tenho um meeting na semana que vem, um meeting lá em Sorriso na semana seguinte. Então isso drena muita energia minha e de todo o time na estratégia, na execução, na implementação dessas estratégias. Só que assim, eu tenho caminhos. Se eu testo ali uma campanha de marketing, aquilo ali não foi assertivo, eu posso ir por outro caminho, eu posso fazer alguma mudança, eu posso mudar um pouco a estratégia, buscar outra forma de solução, de ser mais assertivo, de ser mais efetivo. Já no terreno não. No terreno a decisão está dada, e depois que eu aprovo o projeto também e lancei o empreendimento, o projeto também é algo que já está definido. Por isso que eu sempre entendo que assim, a cada momento aqueles estágios ali, principalmente do terreno e do desenvolvimento de produto, são estágios assim essenciais para a gente seguir para o sucesso do empreendimento. E é uma cadeia, né? Ali, eu acho que foi no seu Instagram, não sei se foi em relação a algum podcast, que eu acho que é o Razuco lá da Somos, né? Isso. Toda metragem, essa questão tem que ser muito pensado na venda, né? Não adianta você pensar em querer construir algo assim muito bonito, igual entra até a era do pequeno construtor, né? O cara, nossa, eu fiz aqui para me morar, fui lá, aquele cara que pega a casa, o primeiro construtor vai lá, constrói, vai lá e vai comprando assim sem muito planejamento, gasta uma grana, que às vezes gasta muito mais que o valor de mercado. Não dá para você pensar só na construção sem pensar na venda, né? Sim. Então por isso que também a gente vê todos os empreendimentos imobiliários aí gasta
uma grana com pesquisa, né? Sim. Realmente para ver o que realmente sai ali no final. Então, assim, fiz essa pergunta assim, mas ela tem que ser tudo muito ligado, né? Tudo. Assim, eu sempre costumo enxergar o nosso negócio como um ecossistema complexo. Não é simples atuar com incorporação, eu sempre bato muito nessa tecla, porque a turma, principalmente no dia de hoje, onde tudo tem que ser muito curto, tudo tem que ser muito rápido, a gente tem esse desafio muito grande, né? Agora eu também tô aí com projetos digitais e levando conteúdo para as redes sociais, enfim, e acaba que num segmento tão complexo você tentar traduzir as coisas de forma muito resumida, isso gera inclusive um certo risco, né? Porque, cara, tem coisa que não dá para você falar em 1 minuto, né? Que é o tempo de algo viral. Então, assim, não tem jeito. Assim, o nosso segmento ele é denso, o nosso segmento é complexo, e eu bato justamente na tecla contrária. Eu falo, gente, quer atuar na incorporação imobiliária, você tem que estar preparado para a profundidade, você tem que estar preparado para poder ir a fundo, estudar, pesquisar. Hoje, inclusive, eu estava numa reunião de negociação de terreno e o pessoal brincou, falou, tem hora que eu penso que você é advogado. Eu falo, cara, na verdade é o seguinte, hoje me perguntam se eu sou engenheiro, né? Como eu falei aqui no início, eu já falo que eu não fui, e se me perguntar se eu sou advogado, também não sou, né? Até porque eu não sou mesmo. Só que, muitas vezes, pelo nível... Você levanta muitas questões que pode dar problema lá na frente. Não, e assim, pelo nível de informação, de conhecimento e por aprofundar. Não sou advogado, não tenho pretensão a ser, e eu assim, valorizo muito os advogados, inclusive, né, me assessoro muito bem de bons advogados nos meus projetos, mas eu tenho a responsabilidade do negócio. A responsabilidade do negócio ela é minha, ela não é do advogado que está ali me chancelando uma aquisição de um terreno. A responsabilidade do negócio ela é minha, ela não é de uma empresa que faz a pesquisa de mercado, que eu vejo muita gente fazer, de repente falar, não, mas eu fiz uma pesquisa e está tudo validado. Cara, mas... quem disse? E se o cara da pesquisa errar e não vender? A responsabilidade é dele? O projeto é dele? Quem está investindo é ele? Não. Então, assim, essa responsabilidade, o incorporador ele sempre tem que trazer ela para ele. Como falar, cara, a responsabilidade é minha em todas as etapas do processo. É lógico, você não vai ser especialista em jurídico, você não vai ser especialista em pesquisa de mercado, não vai ser especialista em contabilidade, mas você tem que ter uma noção de tudo para poder assumir essa responsabilidade e tomar as decisões. Porque no final do dia quem toma a decisão é quem está desenvolvendo, né? Sim, legal. Com certeza. Uma outra questão aqui, né, que até... você falou muito aí, não dá para você errar na compra do terreno, né? E, assim, mas eu acho que o mercado imobiliário ele é tão profundo, e também o marketing, a gente vê, principalmente, eu já cheguei a ver lá em São Paulo, o pessoal que pega um terreno que não é em área nobre e consegue transformar aquilo ali num alto padrão. E da mesma forma eu vi aqui em Goiânia, né? Eu não vou citar nome, mas assim, a gente pega uma área que hoje talvez prédio comercial, que foi vendida talvez metro quadrado mais caro, uma área que talvez não era das melhores áreas, só que o marketing feito, o que traz todo o conceito, toda a storytelling feita em cima do empreendimento, e claro que várias coisas que agregam mesmo, consegue ter sucesso de vendas, né? Isso que eu estou te falando, assim, não que, e claro que isso também foi tudo pensado lá atrás, claro. Né? Não é que o cara errou na compra do terreno, planejamento a longo mas prazo assim, também. eu acho isso muito legal. Tem muitos exemplos em São Paulo, né? Até o Cidade Jardim, o Parque Global que está construindo, são áreas que não eram consideradas áreas nobres. Sim. E hoje eles vendem lá como um dos melhores empreendimentos em São Paulo. Então, aí a gente começa a ver em Goiânia também algumas questões assim, de não muito distante, mas em que para criar diferencial competitivo, porque hoje a gente vê também o mercado aqui extremamente competitivo em Goiânia, né? Sim, com certeza. Assim, o que eu enxergo disso, Antônio? Primeiro, assim, eu acho que isso é um caminho que ele pode acontecer, mas eu não colocaria isso como um caminho prioritário de negócio. Sim. Assim, você criar um diferencial de localização, de endereço por produto, é algo que assim requer uma segurança muito grande, requer um nome por trás muito grande, e assim a gente tem cases de sucesso, mas a gente tem vários cases também de insucesso, e a chance de dar errado também ela é muito grande. Eu acho que assim
você subir o padrão de uma determinada região, você tem que estar muito seguro de que o cliente que está em outras regiões, ele tem uma aceitação para aquela região, porque tudo é uma questão de análise de renda. Sim. E de interesse do consumidor. Se eu vou para um determinado endereço e eu vou oferecer um produto que está descasado para cima, está 1 degrau, 2 degraus acima daquele determinado endereço, daquela determinada região, eu tenho que ter uma segurança muito grande de que existem pessoas com capacidade de renda e disposição e interesse naquele bairro, seja por uma questão de perspectiva de valorização desse bairro, ou seja por uma questão de escassez, que pode ser também, né, igual você comentou, a concorrência está tão grande, a competitividade está tão grande, que por escassez, um produto que eu ofereceria num bairro A, eu passo a oferecer num bairro B, com preço às vezes mais atrativo e tudo. São possibilidades, mas assim, eu sempre parto do princípio de tentar estar o mais alinhado possível com o endereço, com a região, porque acaba sendo mais assertivo. Agora, se eu tenho uma empresa que tem lá 10 empreendimentos em andamento ao mesmo tempo, 6 empreendimentos em andamento ao mesmo tempo, e de repente em eu me arriscar dessa maneira, para mim ok, mas eu vejo muitas vezes empresas que assim, num primeiro negócio, mas eu vou pegar uma região ali que é um bairro que e vou transformar. Eu já vi no interior de São Paulo, um empreendedor virar para mim e falar, cara, eu vou transformar essa região. Aí eu falei, mas qual que é o projeto e tudo? Não, eu vou fazer um empreendimento aqui de não sei quantos andares. Eu falei, mas assim, em um produto o cara tem a pretensão de transformar uma região. Eu acho que assim, a transformação urbana ela vai muito além disso. Sim. Então assim, essa é um pouco da leitura, talvez uma leitura um pouco mais conservadora, mas eu acho que até pelo próprio risco do nosso segmento, eu prefiro partir desse princípio. E tem todo um contexto, não é só exatamente um incorporador, um construtor, ele consegue transformar uma região assim, né? Não, vou elaborar bons projetos. Acho que envolve ali também o poder público, né? Acho que tem tudo isso envolvido também, porque você tem que ter ali um apoio, um suporte. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que assim, aquilo que eu falo, quando a gente fala em transformação urbana, é algo muito mais macro do que um único projeto. É algo que tem que estar. A gente vê muito isso, né? Assim, em algumas cidades a gente vê, de repente fez uma extensão de linha de metrô. São Paulo vivenciou muito isso nos últimos anos. Eu acompanhei isso lá no mercado de São Paulo. Regiões que tinham uma linha de metrô que se interrompia numa determinada estação e aí de repente eles estenderam mais 1, 2, 3 estações para frente, e aqueles bairros ali todos se transformaram em termos de mercado imobiliário, em termos de verticalização. Brasília, a gente viu isso acontecer lá em Águas Claras também, há muitos anos atrás. Então acaba que essas coisas sim, de repente um hospital público, ou uma extensão de via urbana, tudo isso conjuga com o mercado imobiliário. Eu prefiro ser mais responsivo a esses movimentos do que ter a pretensão de achar que eu, como incorporador, vou ditar o ritmo do desenvolvimento da cidade em determinado projeto. Agora, a não ser que eu tenha uma área muito grande. Por exemplo, você vai pensar num bairro Eldorado aqui em Goiânia, aí já é um outro cenário completamente diferente. Você vai ter ali um espaço ali onde você consegue executar projetos aí durante 10 anos. 10, 15, 20, 30, 40 anos, né? Então, assim, quando você tem esses master plans que a gente chama, né, que são projetos de desenvolvimento, porque aí o projeto em si já conjuga desenvolvimento urbano com incorporação imobiliária, né? Agora, a incorporação imobiliária de forma isolada, como um vetor de transformação de uma determinada região, eu acho sempre bem arriscado. Eu acho que ela compõe a transformação, mas não enxergar ela como um vetor. Sim. Hoje legal. A gente tem até uma abundância ainda de áreas, né, para Goiânia, assim, tem muita, tanto bem localizada, ainda muito mercado para crescer em Goiânia. Você hoje, Manuel, uma pergunta assim, gosto de fazer até para todos os convidados que vêm aqui. Você que acompanha, já viveu no mercado fora, né, Salvador, São Paulo, já teve em outras cidades. Hoje, como você vê o mercado aqui em Goiânia? É um mercado que está muito avançado, está no começo, é um mercado muito aquecido. Você acredita que tem muito a crescer? Porque assim, hoje nós da ponta final imobiliária, né, a gente vê uns clientes com muito receio, falam assim, nossa, mas Goiânia
de repente aqui você metro quadrado anda, você anda uma quadra aqui, toda hora aí os clientes perguntam, né? Até amigos, onde que vai morar de onde que tá arrumando esse tanto de gente para vir para cá? Será que tá vendendo tudo mesmo? Como é que tá? Aí fala os lançamentos, vendeu tal, tudo recorde de venda. E assim o pessoal fica sem entender. Como que é a sua visão em relação ao mercado imobiliário hoje, né? Você que tem uma visão também de fora dos outros mercados. Cara, assim, vamos lá. Primeiro, o mercado está aquecido, né? Goiânia passa por um momento recente de um aquecimento muito grande do mercado. Goiânia sofreu recentemente também um processo de correção de preço. Eu nem digo que foi... O pessoal fala muito e se preocupa muito com mas os preços de Goiânia subiram demais, será que não vai cair? Será que não está já não bateu no topo? Assim, conhecendo outros mercados, Goiânia sofreu uma correção de preço, um ajuste de preço. Tá? E por que eu falo isso? Se a gente pega várias cidades no Brasil de portes semelhantes ou até menores do que Goiânia, e muitas delas nem capitais são, essas cidades já praticam o preço do metro quadrado acima do mercado de Goiânia há alguns anos. Isso eu estou falando de Porto Alegre, Curitiba, Campinas no interior de São Paulo, várias outras cidades do interior de São Paulo, Vitória, Vila Velha, Campo Grande, Cuiabá, todas essas cidades praticam preços acima de Goiânia. Hoje, Sorriso, vende-se lá produtos a 10, 11, 12 mil reais o metro quadrado. Sinop ali que está próximo, a mesma coisa, então que é interior do Mato Grosso. Então assim, acaba que Goiânia, esse processo, eu enxergo ele como um processo de ajuste e de correção de preço, até pela própria competitividade do mercado. Agora, tem mercado para tudo isso? Tem tido. Se a gente olhar a velocidade de vendas do mercado de Goiânia, hoje, frente ao estoque do mercado, a gente não leva... Se parar de lançar qualquer empreendimento em Goiânia hoje, parou os lançamentos, e continua vendendo no ritmo que tem vendido atualmente, em um ano a gente seca todo o estoque da cidade de Goiânia. Esse número já foi de 4 anos. Na época da crise lá, 2015, 2016, esse número era de 4 anos. A gente levaria 4 anos para conseguir realizar a venda de acordo com o ritmo de vendas que o mercado vinha realizando, para poder realizar a venda de todo o estoque durante aquele período. Então, hoje é um número baixo. A média nacional, pela pesquisa lá da Abraim, que está nessa mesma faixa também, está em torno de 10 para 11 meses. Então é um número que está dentro desse número nacional. É um número que, se você for pensar que o ciclo de um empreendimento imobiliário hoje, aqui na cidade, ele tem em torno de 3 a 3 anos e meio, do lançamento até a entrega do empreendimento, e que a gente consome, tem velocidade de vendas suficiente para consumir todo o estoque em um ano, nós temos um mercado super saudável nesse sentido. Além disso, se a gente olha a conjuntura macroeconômica no país, nós estamos falando de queda de taxa de juros, com perspectiva de queda para os próximos 3 anos. A gente está falando de um INCC baixo e uma perspectiva dessa inflação continuar em baixa nos próximos anos. O INCC afeta a correção do cliente, a correção do saldo devedor do cliente, que tem uma perspectiva de se manter baixa. Dos lançamentos hoje, esse cliente que vai financiar o seu imóvel daqui 3 anos, 3 anos e meio, a perspectiva é que ele pegue uma taxa de juros reduzida. Essa redução de taxa de juros aumenta a nossa base de consumo, ou seja, você tem condição de vender para mais clientes esse mesmo produto. E casado com isso, tudo isso favorece muito o nosso segmento, então a perspectiva macroeconômica ela é positiva nesse cenário. E casado com isso, a gente tem uma questão local, que é a questão da mudança do nosso plano diretor, que tracionou e vem tracionando aí essa correção de preços no futuro. Então, assim, Goiânia sofre esse ajuste de preço. Eu entendo que ainda tem oportunidade de mercado, tem um mercado pungente aí para poder acontecer pelo ritmo que tem acontecido, e a questão, os aspectos macroeconômicos tendem a nos favorecer aí nos próximos anos. Um cenário muito bom, né, para
Cara, eu acredito. INCC baixo e na frente juro mais baixo. Eu na verdade, hoje, assim, quem quer comprar na planta. Quem quer comprar. Eu sou, assim, sou super defensor desse momento hoje, e assim, não sou defensor desse momento em qualquer momento do mercado, porque tem hora que não é a hora boa de se comprar na planta, mas eu acho que assim, hoje a gente passa por um cenário, principalmente em Goiânia, porque aí vem essa questão da mudança do plano diretor que vai tracionar esses preços de vendas, e é só a gente ver o reflexo disso, né, cara? Assim, o alto padrão em Goiânia até o ano passado, a gente estava falando em teto no residencial, né, fora o comercial, que já tinha extrapolado aí a casa dos 14, 15, 16 mil reais o metro quadrado, mas a gente estava falando em teto de 12 mil reais o metro, nos produtos mais nobres. Hoje nós já estamos vendo produtos a 17, 18 mil reais o metro quadrado. Isso não vai acontecer só na região primária. Isso não vai acontecer só nas regiões nobres da cidade. É natural que, com o tempo, isso se desencadeie para as regiões secundárias. Então, assim, eu não tenho dúvida que hoje regiões que são vendidas a 7, 8 mil reais o metro quadrado, daqui 2, 3 anos vão estar sendo vendidas a 10, 11, 12 mil reais. Isso em qualquer cidade, é o que eu falo, assim. Você tem que olhar muito para fora também para poder ter essa clareza de visão. Eu, recentemente, estava olhando muito negócio em Campo Grande. O alto padrão de Campo Grande pratica 15, 16, 17 mil reais o metro quadrado, e a região secundária já está em 11, 12. Então, é a distância natural. O mercado de São Paulo era a mesma coisa. Quando você olhava para São Paulo tem alguns outliers ali de bairros, enfim, mas quando você olhava de uma forma geral para o mercado e via essa diferença de um bairro, de uma região que a gente chama de primária para uma região secundária, era mais ou menos essa a diferença que a gente tinha. Porque não faz muito sentido você ter 50% de delta entre um bairro nobre e uma região secundária que está a 5, 10 minutos desse bairro nobre. Então, assim, esse delta tem que ser menor, né? Esse delta ele tem que ser ali de 20%, 30% numa distância como essa. Só que esses preços ainda não corrigiram, mas eles vão corrigir. Sim. Legal. E a gente já vem vendo isso, né, hoje na prática, principalmente no mercado de Goiânia. Isso aí já vem acontecendo, mas assim, é porque o grande lance é que é o seguinte, né, assim, é difícil a gente sempre olha para trás e fala, nossa, mas e se eu tivesse enxergado essa oportunidade na época que em tal região o metro quadrado era 3 mil reais, né? Eu voltei para Goiânia de São Paulo em 2021, e eu olho e falo, nossa, cara, se eu tivesse chegado aqui, tivesse comprado. Foi logo depois da pandemia, né? A pandemia começou em março de 2020. Ela começou em 20, um ano depois, em março de 21. Em março de 21 eu voltei para Goiânia. Eu estava lá em São Paulo, atuava no mercado de São Paulo e me mudei de volta para Goiânia. E eu tinha um apartamento em São Paulo, resolvi alugar um apartamento em Goiânia. Hoje eu olho para trás e falo, nossa, se eu tivesse comprado lá naquela época, o alto padrão ainda era 6 mil reais o metro quadrado. Mas assim, cara, não adianta olhar para trás, você tem que olhar para frente. Agora, olhar para frente é difícil, né? Porque a gente fica com medo das nossas próprias conclusões e das nossas próprias decisões. Mas no final do dia, na hora que a gente faz toda essa análise, Manuel, mas você fala isso com tanta convicção, você escreve na pedra aqui, crava que isso vai acontecer. Cara, eu não tenho certeza de nada com relação ao nosso mercado, assim, mas uma certeza eu tenho. Ao longo da história e ao longo de um período mais extenso de mercado, imóvel se valoriza acima de praticamente todos os outros investimentos que a gente tem. Agora, falar que no ano que vem esse preço não pode ter uma queda e depois subir de novo, aí eu, assim, essa bola de cristal eu não tenho. Mas analisando esses fatos, analisando todas essas informações que eu coloquei aqui, tudo me leva a crer que a gente vai continuar num ritmo de valorização aí nos próximos anos. Isso. O que eu vejo no mercado, às vezes, é no máximo uma estabilizada. Que às vezes assim, o pessoal não entende em relação ao imóvel, às vezes em questão de liquidez, né? Pode demorar em relação a isso aí, mas eu também acredito, devido a todos esses fatores, né, que a gente tem visto, essa retomada de preços aí, e a gente vê, né, tipo, a gente está na ponta, o imóvel que foi vendido tal X, passou a oportunidade, depois não acha mais naquele valor, então já tem, se for achar, vai achar 20% a mais,
Já se arrependeu do passado, não se arrepende agora do presente, não. Senão, daqui 2, 3 anos vai estar olhando para trás de novo, falando, nossa, mas lá em 2024 eu tive a oportunidade. É verdade. Manuel, vou fazer uma pergunta para você. Com 16 anos de experiência aí atuando aí, conhece todas as áreas do mercado imobiliário, qual foi o projeto que você participou, que você viu assim que foi um dos maiores desafios que você já passou diante desse projeto, seja por causa de localização, cidade ou para execução financeira? Qual foi o projeto assim que ficou marcado para você? Que eu acredito que foram N desafios de todos os projetos que você já participou, mas tem aquele assim, falar, poxa, esse aqui eu vou te contar um negócio. O Everton, assim, para mim, obrigado. Para mim foi o primeiro lançamento. Assim, o primeiro lançamento foi um produto que eu lancei em São Carlos, né, pela EBM, mas assim, era uma operação distante, né, da empresa. Como eu falei, o caso de Salvador, que atuar lá em obra, você estava distante da base da empresa. Em São Carlos era a mesma coisa, então eu estava distante aqui, por mais que tenha uma facilidade maior de deslocamento, mas uma coisa é São Paulo, outra coisa é Goiânia. A EBM já estava há um tempo fora do mercado de São Paulo, a empresa já atuava em São Paulo, já tinha feito projetos em São Carlos, mas isso assim, começou lá no início da década de 90 e foi até ali 2008, 2010, e depois interrompeu esse processo. Eu fui para São Paulo para poder apoiar o processo de retomada da empresa no mercado de São Paulo, fazia a gestão da operação da empresa lá. E aí quando fui fazer o primeiro lançamento, assim, tudo para mim era novo. Eu estava em uma região nova, em uma cidade que eu conhecia de estar ali no dia a dia e tudo, mas não era minha cidade natal. Por mais que a empresa tivesse um histórico lá, mas a empresa não estava lá, a sede da empresa não estava lá, então todas as tomadas de decisões os donos tomavam numa certa distância maior da operação, e carregar esse peso nas costas. Na época eu estava com 30 anos, acredito. Carregar esse peso nas costas, para mim, foi um baita desafio. Eu inclusive, propus para a empresa, eu fui para assumir a Regional São Paulo, morando em São Paulo, capital. Eu propus para a empresa me mudar para o interior de São Paulo. Eu me mudei para São Carlos, fiquei lá durante 1 ano e meio, porque eu falei, cara, eu não admito errar, assim, eu não admito falhar nesse processo. Eu falo assim... Seu desafio era a venda. Na verdade, eu era gerente regional lá, e logo na época do lançamento, um tempo depois, eu assumi a diretoria de incorporação de São Paulo. Então, o seu maior objetivo e responsabilidade ali era ter sucesso na venda. Na verdade, assim, eu cuidava do negócio como um todo, mas nesse momento era a venda. Eu era gestor da EBM em São Paulo, então eu respondia pela Regional São Paulo. Então, tudo assim, desde de compra de terreno até a entrega dos empreendimentos. Mas nesse caso em específico, o grande desafio era a venda. E assim, aí, cara, eu virava, né, assim, todos os dias, me mudei para São Paulo para poder respirar a cidade no final de semana, para poder... eu tinha uma oportunidade, estava numa reunião, ia embora para casa, eu desviava caminho para passar na porta do terreno, para poder respirar aquilo ali, ver como é que era a noite, como que era a dinâmica da região à noite. Assim, eu não... Aquilo que eu falei, assim, eu falo assim, a gente, no segmento imobiliário, quando a gente vai lançar um empreendimento, a gente já tem uma série de desafios. Você tem o desafio do momento de mercado, do cliente, da concorrência. E eu sempre falo muito isso com o time. Gente, a gente só não pode perder para a gente mesmo. A gente só não pode perder para as nossas próprias falhas. Então, assim, eu sou muito intenso na preparação, eu sou muito intenso e muito disciplinado em pensar, definir estratégia, preparar, organizar as coisas, ir a fundo em cada detalhe, olho de cabo a rabo o book do produto,
as peças de marketing, e vou no detalhe mesmo de todo o processo, porque assim, eu acho que fazendo tudo certo a gente já tem uma grande chance de repente não ir tão bem por conta de uma série de outras circunstâncias de mercado que a gente não tem domínio sobre elas. Agora, aquilo que eu tenho domínio, eu sou obrigado a fazer bem feito. Assim. E isso me trouxe uma responsabilidade muito grande na época, um peso muito grande na época para poder fazer toda essa gestão, mas sem dúvida nenhuma um baita aprendizado também. Assim. Foi um período que me ajudou muito em termos de experiência. Nesses momentos desafiadores assim, a gente aprende pra caramba. Sem dúvida, cara. Assim, é igual quando eu brinquei da história do advogado. O pessoal fala assim, você negócio de advogado, fala a quantidade de porrada. Você toma tanta porrada de advogado na mesa, de cliente, né, dono de terreno na mesa, permutante, que você tem que correr atrás, não tem jeito. Isso aí são as pancadas que ensinam, muito bom esse insight, porque às vezes a gente fica muito preocupado lá mais com os fatores externos, né? De preocupar com o concorrente, preocupada só com fatores externos e não olha para dentro se a gente está fazendo o nosso arroz com feijão bem feito, né? Eu acho que a gente tem que estar muito conectado, né? A gente tem que estar muito conectado com o mercado. Essa é uma diferença para mim da dinâmica, quando você cita lá do construtor que vai resolver incorporar, enfim. Essa para mim é uma diferença da dinâmica da construção para a incorporação, né? Eu acho que a incorporação te exige muito olhar para fora, te exige muito estar conectado com o mercado, seja com os concorrentes, seja com o cliente, o que o cliente quer, o que a concorrência tem feito, para você se preparar para isso. Sim. Mas eu acho que o grande foco é fazer o dever de casa bem feito, estar muito bem preparado, pegar todo o seu time e ir ao extremo ali na preparação, para que a gente tenha, porque aí é o que você falou, assim, não adianta você colocar a cabeça no travesseiro e falar, nossa, mas eu estou extremamente preocupado porque a macroeconomia, porque, cara, eu tenho zero domínio sobre isso. Então, assim, o que o governo faz ou deixa de fazer, eu só tenho que responder às decisões dele. Isso aí hoje, assim, foi uma das coisas que eu até mudei na minha vida. Assim, antigamente eu acompanhava muito telejornal e ficava muito alimentado por esses humores, né, os humores externos, assim. Hoje, cara, assim, eu acompanho notícia assim, de forma pontual, não fico me alimentando desses humores do mercado, o que está acontecendo, e eu foco muito mais a energia de ser mais produtivo, ser mais eficiente, entregar mais resultado, que eu acho que com isso eu acabo ganhando. Sim. Legal. Manuel, hoje, assim, na parte da vendas, quais são, assim, na sua visão, os fatores de sucesso para você ter, não só no lançamento, mas para você ter isso a gente fala pensando como até um incorporador, para ele ter sucesso nas vendas do empreendimento, tanto para o incorporador também como para o imobiliário, que a gente tem aqui muitos ouvintes corretores de imóveis. O que você acredita que tem que ter na gestão ali para ter venda recorrente, tanto ali dentro do empreendimento? Maior número de corretores, muito o mercado, estratégia bem assim, elaborada. Essas estratégias que você vê como que são fundamentais ali para você ter recorrência em vendas. Vamos lá. Assim, falando primeiro, assim, quando você fala do lançamento, eu acho que o lançamento é uma estratégia à parte mesmo, né? Nós estamos falando de uma estratégia de pressão, de divulgação em massa, então é uma visão muito forte, né? São muitos gatilhos e é uma visão de massificar mesmo isso eu estou falando de, né, os produtos de uma forma geral. Você vai lançar um empreendimento exclusivo, aí já, né, uma outra forma pode ser abordada, mas de uma forma geral é isso, é massa, é volume, é você envolver o máximo possível de parceiros no mercado. Eu acho que o mercado, inclusive, foi se acostumando com isso, né? Antigamente as empresas, as imobiliárias tinham muito negócio de exclusividade de vendas, enfim, em algumas cidades a gente ainda até vê um pouco dessa dinâmica. Eu vi muito isso no interior de São Paulo, eu vi isso em outros estados, mas hoje eu vejo de uma forma geral, até cidades menores já tem mudado essa dinâmica, porque o pessoal começou a entender que, cara, não adianta eu querer resolver o problema de um empreendimento sozinho. Eu acho que tem que dividir, porque isso o mercado ganha, de uma forma geral a cidade ganha, os empreendedores ganham e as imobiliárias no volume de projetos elas vão acabar ganhando também. Então o lançamento eu enxergo de uma outra maneira. Agora, quando se fala de pós-lançamento, aí eu já entendo que é gestão. Assim, o grande desafio do nosso negócio, e se tratando de vendas não é diferente,
é você ter uma gestão muito efetiva, e para ter essa gestão efetiva a gente precisa de muito dado. Só que não adianta você só ter o dado em si ele é uma mera informação. Agora, o que eu faço com isso? Para você, inclusive, aprender o que você vai fazer com isso, você precisa ter uma constância de gestão. Porque à medida que eu, de repente, implantei uma ferramenta lá na minha empresa, um CRM, enfim, e esse CRM me disponibiliza lá uma série de informações e uma série de dados. E aquilo ali eu tenho um relatório. É natural, a primeira vez que você for olhar o relatório, você vai interpretar ele de uma maneira. Agora, à medida que você tem uma recorrência e você tem uma agenda junto com o seu time e olha esse relatório pelo menos uma vez por semana, acompanha esses números, vai evoluindo nisso, vai melhorando a forma de acompanhar, inclusive de alimentar essa base sua de dados, a sua forma de relatoria também, você vai criando uma sistemática de acompanhamento e de gestão, e você vai, ao longo do caminho, evoluindo com ela. À medida que você evolui nesse processo, essa gestão ela vai te dar, naturalmente, mais condições de tomada de decisão. Agora, a decisão, você tem N decisões a tomar ao longo do caminho. Qual que é a melhor forma? Eu concentrar isso aqui numa equipe menor, ou eu continuar alimentando o mercado como um todo? Depende do produto, depende de como que o produto performou ao longo do caminho. Tem projetos que muitas vezes vai ser ideal que, passou aqui o calor do lançamento, deixa eu pegar uma equipe reduzida aqui de 5 imobiliárias, e agora eu vou concentrar a minha energia nessas 5 imobiliárias, porque eu acredito que elas vão entregar o resultado que eu preciso daqui para frente. Mas como que você toma essa decisão sem dado? Como que você toma essa decisão sem uma informação e uma análise bem feita? Então eu sempre defendo muito assim, a estratégia ela vai ser definida para cada produto. Cada projeto tem tem uma resposta, tem um jeito de ser, depende muito quanto que você vendeu na largada, quanto que você vai precisar vender daqui para frente, se é uma atuação agressiva, se ela é menos agressiva. Agora, tudo isso tem que ser pautado em dados, Essa é a defesa que eu sempre faço, porque no geral a gente ainda vê o mercado trabalhando muito no achismo, no empirismo, na própria experiência, que é natural você ter esse movimento, mas assim, isso até lá na própria Domi, eu ainda tenho certas ações e certas decisões que eu tomo pautado muito na questão da experiência, mas a cada dia mais eu evoluo em termos de dados, em termos de relatorias, em termos de informação, porque isso é uma dinâmica que eu acredito muito, assim, como evolução de mercado. Sim, extremamente importante. Hoje a gente, aqui na imobiliária, a gente tem caminhado muito para isso, para você ter previsibilidade, para o gestor, construtor imobiliário, vamos colocar uma meta em cima do que você faz, mas como que a gente vai alcançar essa meta e atingir esse objetivo? O que tem feito que tem dado resultado? E você começa a mapear o que fez e não deu resultado, você tira, E ali, assim, é um trabalho de todo dia, Todo São dia. Pequenas somas diárias ali que essa gestão. Também acredito muito nessa parte, nessa metodologia para que consiga ter o resultado. Porque acaba... Independente tanto no revenda, e aí vai mudar de mercado para mercado as estratégias. Antônio, eu vou te falar assim que isso é em tudo, cara, assim, uma carência profissional no Brasil de uma forma geral é gestão. Assim, a gente é muito dado ao empreendedorismo na raça, assim, aquele negócio de puta, cara, nossa, eu sinto aqui, o negócio vai embora, pô, tô com um sentimento aqui de que se eu investir nesse caminho aqui vai dar super certo. Mas assim, isso tem um certo limite. Você pode às vezes até acertar, enfim. Eu acho que tem certas decisões que no final do dia, por mais que você tenha todos os dados do mundo na mão, vai passar por uma necessidade de uma decisão empreendedora. Tem certos riscos, certas coisas que você vai fazer que, cara, você está lá cheio de dados. É a mesma coisa de uma pesquisa, Você contratou a pesquisa te deu lá uma série de indicativos, mas e aí?
por qual caminho eu vou? Eu vou seguir aqui tudo que a pesquisa está falando ou eu vou... Mas então, assim, de todo jeito, o papel empreendedor ele é muito importante. Eu não tiro isso a importância disso no processo, não. A grande questão é que eu acho que o papel empreendedor ele precisa ser mais subsidiado no nosso dia a dia, com dados, com informações mais precisas e com muita gestão. Principalmente para o time de vendas de mercado imobiliário, que vive de comissão, assim, não tem ganho fixo, né? Então, assim, eu vim do mercado 10 anos atrás, como corretor, que a gente começava um mês, assim, você não sabe, tipo, você não tinha uma previsibilidade, porque era normal o corretor ficar 2 meses sem vender. Era normal, assim. E hoje acontece muito, mas assim, hoje quem tem uma dedicação tem mais recorrência. Então, assim, é extremamente importante, assim, até para o corretor ter essa consciência, né, de informações e de criar esse processo do que tem dado certo e se autogerenciar e ter esse processo de gestão, né? Eu acho que é o que vai trazer resultado. Eu acho que isso ajuda até na questão da própria ansiedade, né, cara? Assim, porque trabalhar nesse cenário é natural que te deixe ansioso. Isso, assim, para o corretor vai ser da mesma forma, porque o que você falou, não tem salário, é um autônomo, mas para o empreendedor, por exemplo, isso muitas vezes acontece, né? Assim, eu até no começo desse ano eu estava ali numa agitação total lá na Dome e aquele negócio, um monte de coisa me incomodando ali na cabeça e tudo. Eu falei, cara, isso aqui, essa ansiedade aqui está vindo de falta de previsibilidade, assim. E aí eu fui lá, peguei todos os números da empresa, dei uma refinada nos números, revi todo o planejamento estratégico que eu tinha montado para 2024, ajustei ele. No dia seguinte eu dormi mais tranquilo. Por quê? Porque você já tem um norte ali. Então não adianta, aquilo que você colocou. Não adianta o corretor esperar fazer uma venda nos próximos 15 dias se ele não tem nenhum cliente em condição para. Assim, pode ser que aconteça? Cara, pode ser que amanhã entre alguém no plantão que já esteja super quente, já rodou todo o mercado, ali era a última decisão, o corretor vai lá e atende esse cliente num espontâneo e ele consiga dali converter a venda. Agora, você vai contar com isso? Assim, não faz sentido. Agora, se você tem dados na mão e entende que o meu funil de vendas ele funciona dessa determinada maneira, a minha taxa de conversão ela funciona dessa determinada maneira, e eu tenho o meu funil alimentado assim, não adianta eu esperar uma venda nos próximos 15 dias. Agora, dá para eu tracionar esse funil aqui e realizar uma venda daqui a 2 meses? Pelos números aqui, dá. Mesmo que eu tenha que tentar uma taxa de conversão mais alta, tentar acelerar um pouco o processo do cliente, mas em 2 meses eu consigo. Pode ser que os 2 meses vire 45, mas pelo menos te dá uma previsibilidade maior nesse processo, e eu acho que isso ainda falta muito, né? Falta muito de muitos incorporadores e falta muito de muitos corretores também. Manuel, aproveitando que a gente tocou aqui no corretor, você falou, a gente pontuou aqui em relação à gestão, planejamento, mas como você conhece de ponta a ponta esse processo aí, já sentou, como você mesmo citou, já sentou na mesa para ajudar um corretor ali no fechamento, já atuou aqui no nosso mercado goiano, até mesmo fora do estado, o que você conseguiu identificar nos corretores assim para que eles consigam ter essa consistência nessa performance de vendas? O que você consegue pontuar para a gente que fala, olha, o que eu vejo muito que falta é isso, a sua visão? O Everton, falta muito o foco nas ações que levam à venda. Assim, eu acho que a grande questão é que a venda ela é uma consequência. Então, assim, o corretor ele precisa enxergar isso. Muitos já enxergam, né? A gente sabe disso, tem muitos bons corretores, mas tem corretor que ainda fica muito ali focado na venda. Eu falo que assim, o não, ele é um processo
de aprendizado e de melhoria para você chegar no sim. Só que o corretor, muitas vezes, pela ansiosidade de ter que vender, por toda essa situação da questão financeira, do peso financeiro, e a gente entende tudo isso, né? Assim, isso é natural passar por esse processo. Só que ele sempre, ao meu ver, tem que buscar amadurecer nisso e se estabilizar nisso, porque a ansiosidade dele, muitas vezes, de obter esse sim, fragiliza todo o processo e faz ele ficar muito focado na conversão de vendas. Então, assim, eu acho que o corretor, quando ele tem um foco nas etapas pré-venda, e ele tem também um processo, e essas etapas assim, bem definidas, e ele tem um processo de conexão com esse cliente para criar uma confiança, porque, cara, nós estamos falando de venda de imóveis, assim, que seja um produto econômico, para o cliente que está comprando aquele produto econômico, valor agregado, assim, no geral, para a grande maioria das pessoas, é o maior bem que ela compra na vida. Então, assim, comprar um imóvel é uma decisão pesada para qualquer um que compra. Assim, qualquer pessoa que vai ali, eu vou adquirir um imóvel, não é uma decisão simples, não é ir ali e comprar um tênis, né, ou ir ali comprar uma roupa, é uma decisão que ela requer um nível de confiança muito grande. Então eu acho que o corretor, preocupado com esse processo do pré-venda, e entendendo que o valor dele está ao longo dessa jornada, e nessa jornada ele buscando gerar essa confiança e essa credibilidade com o seu cliente, eu acho que isso é algo que gera um diferencial. E essa confiança e essa credibilidade, ela não é gerada da noite para o dia, né? Ela requer, por isso que eu falo da questão do pré-venda, porque ela requer todo um processo. Para você gerar essa confiança, você tem que ter uma cadência ali, você tem que ter uma série de fatores para poder fazer isso, né? Legal. Hoje no nosso mercado, a gente tem observado o pessoal falando muito a respeito de nicho, né? Uhum. E o que eu vejo hoje também, às vezes, em alguns corretores, é que eles não têm muito bem pré-definido em qual tipo de nicho atuar. Aí fica muito aquela galera, vai ter um lançamento, vai todo mundo para o lançamento. Eu acho que isso também pode ser até uma grande dor para o incorporador e para o construtor, porque passou aquela vibe do lançamento, vendeu ali 60%, 70% do empreendimento, show. Só que passou esse momento, aí essa galera parece que esquece do empreendimento também, né? O que você vê em relação a isso, a nichar, principalmente nós que somos corretores? Assim, primeiro, quando vende 60%, 70% tá ótimo, dura quando vende 20%, 30%, né? Aí é que o desafio é grande. Mas eu acho assim que nichar é importante, né? Assim, tudo aquilo que você concentra mais energia e você foca mais, naturalmente você tem uma facilidade maior. Então, assim, à medida que você nicha em um determinado segmento, a chance, porque tudo aquilo está envolvido nesse processo que eu falei, que é a confiança, a credibilidade. À medida que você domina esse processo, você acaba trazendo mais confiança para o cliente. Assim, eu acabo que né, falei aí que eu sento muito nas mesas e tudo, nem sei se eu sou um grande fechador de vendas ali, aquele cara comercial, mas assim, eu sempre busco fazer uma venda muito consultiva com o cliente. Eu já tive situação de empreendimento em São Paulo capital, que eu estava participando do lançamento, né? Eu fazia uma gestão de uma imobiliária lá em São Paulo na época, e a gente lançou um empreendimento dentro do Minha Casa Minha Vida. E eu sentei com a cliente junto com o corretor, e era um baita corretor, um cara que, assim, só nesse produto lá, nesse lançamento, ele vendeu 16 unidades junto comigo. Só que numa desses atendimentos eu fui explicar para o cliente a questão da taxa de evolução de obra para ela. Aqui você não vai pagar os juros, mas você vai ter que pagar a evolução de obra. Aí eu peguei o papel, fui explicar para ela como que é a conta da evolução de obra, desenhei um gráfico lá, expliquei essa conta e tudo. A cliente virou para mim e falou: Manuel, eu estou olhando imóvel há 6 meses, todos os imóveis estão dentro do Minha Casa Minha Vida e ninguém nunca me explicou isso. Então, assim,
É aquilo, talvez no processo de venda ali, não tenha isso, porque não é meu dia a dia também, eu não fico testando isso a todo momento, eu faço um comercial virado para... eu falo assim, eu sou um gestor comercial, eu não sou um gestor de vendas, né? Eu acho que o comercial e vendas são coisas distintas. Corretor, né? Você tem que vender isso, eu vendo o produto para o corretor e não para o cliente final. Então, sem dúvida nenhuma, vários corretores têm muito mais habilidade de fechamento do que eu. Só que essa segurança da informação e do conteúdo e de ter propriedade para falar isso e entender daquilo que eu estou falando, não é falar e depois o cara quebrar essa credibilidade ao longo do caminho porque ele viu que a informação que o corretor passou estava errada. Então, assim, é passar uma informação fidedigna, passar uma informação certa, e muitas vezes até falar para o cliente, falar, cara, me desculpe, mas assim, dentro de tudo isso aqui que você está me falando, acho que esse produto que você está olhando não é o produto ideal. Né? Quem é focado num determinado nicho tem muito mais facilidade de fazer esse tipo de direcionamento, de fazer esse tipo de atendimento, de gerar essa confiança e de fazer essa venda, que é o que eu falo da venda consultiva, né? Ele acaba tendo essa facilidade, porque, cara, disso aqui eu domino tudo. Eu sei todos os produtos, todos os concorrentes, e nisso aqui eu tenho propriedade para falar. Porque hoje acaba que é um grande desafio. O cliente chega munido de muita informação. Sim. O cliente pesquisa tudo antes de visitar um produto, antes de procurar um empreendimento. Ele já foi lá na internet, já olhou, já pegou a informação, já sabe do concorrente, já viu o preço do concorrente, já tentou negociar o concorrente junto com outro corretor. Então, hoje o cliente está muito bem informado. Se você não tem esse domínio, você acaba passando insegurança e, obviamente, dificultando a venda. Sim. Bacana. E o que a gente vê que gera venda mesmo, que o corretor que performa, é o cara que consegue gerar vínculo, né, de confiança com o cliente. Esse é o maior diferencial do corretor. Tem até um conteúdo engraçado, cara, que é um conteúdo interessante, que é assim, isso aí vem de um livro, que é o Manual de Persuasão do FBI. É um livro super bacana, assim, eu super indico corretores que ainda não leram, né, e querem um conteúdo adicional aí de formação e de preparação no segmento imobiliário. Serve para tudo, não é só para imobiliário, né, obviamente, porque é voltado para negociação, enfim. Mas eu acho que para o nosso segmento ajuda demais esse livro, e ele fala sobre 4 pontos para poder, para você gerar confiança. Aí quem escreveu o livro foi o cara que criou o manual de treinamento das equipes do FBI. Então o cara lá fudido em termos de geração de confiança, eram os agentes infiltrados e tal. E ele explica 4 pontos que você precisa para poder gerar essa relação de confiança, principalmente com pessoas que você ainda não tem no seu ciclo de relacionamento. Um cliente que você de repente está atendendo pela primeira vez, enfim, são 4 siglas, né? PFDI, proximidade, frequência, duração e intensidade. São 4 pontos. Aí, assim, um exemplo disso. Cara, você de repente todos os dias ao sair do seu apartamento, do seu prédio, você desce no elevador e encontra o seu vizinho. Você tem uma proximidade com ele e você tem uma frequência com ele. Mas você não tem uma duração e você não tem uma intensidade. O tempo que o elevador desce ali não dá para você conversar nada. Se você não chamar esse cara para jantar na sua casa, ou você for almoçar na casa dele, enfim, e começar a criar uma proximidade nesse processo, você nunca vai ter uma relação próxima, né? Isso ele chama de a fórmula da amizade. Então você nunca vai ter uma amizade com essa pessoa, você nunca vai ter uma relação com essa pessoa, porque você não atingiu duração e você não atingiu intensidade. Então eu acho que hoje, e o foco vai ajudar muito nisso, porque à medida que você é mais focado, você acaba atendendo um volume menor de clientes, tendo uma facilidade maior de se conectar e de se comunicar com esse perfil de clientes. Eu acho que hoje falta muito disso também nos corretores, que é criar esse vínculo. E criar esse vínculo, aí é tudo uma cadeia, né? O corretor está lá ansioso porque ele precisa do sim, ele está com foco na venda, porque ele tem que fechar as contas do mês. Aí de repente o cliente chega, ele tem medo do cliente já falar não de largada. Aí ele não segue essa sequência da fórmula da amizade e não tem um respeito a cada uma dessas etapas para gerar essa confiança no seu cliente. Ele acaba atropelando esse processo e, ao invés de gerar uma relação de proximidade e de confiança
confiança, ele acaba gerando um distanciamento, porque aí é onde o cliente de repente fala, nossa, mas que cara invasivo, né? Que pessoa chata. Enfim, então tudo é uma cadeia, né? À medida que você, todo esse processo que a gente está falando, né? À medida que você se prepara antes para essa venda, começa a enxergar a venda desde lá de trás até lá na frente, cria uma previsibilidade, cria uma forma de gestão, ao longo do caminho evolui nesse processo, afina a sua forma de aproximação desse cliente, de geração de confiança, e tudo, sem dúvida nenhuma, você cria um processo de vendas mais bem estabelecido, com frequência, com uma constância muito maior, né? Com certeza, é uma mudança total ali de mentalidade do corretor para conseguir fazer isso, né? Tem essa que preparação. Mas é isso, hoje se parar para mapear, né, igual a gente tinha falado, todos os corretores que têm uma performance e bons resultados, eles aplicam isso. Pode ser até inconscientemente, né, com os clientes. Pode até sem ler o livro, mas sem dúvida nenhuma. Mas o cara, ele tem isso. O cliente confia nele e ele tem esse vínculo com o cliente. Assim, o nosso segmento requer muita confiança, né? E assim, é uma relação de confiança. Sim. Isso desde muito tempo atrás. Só que eu sempre adiciono que hoje essa relação de confiança ela requer processo. Então, ao longo do caminho, eu acho que a grande diferença entre uma transação imobiliária de 20, 30 anos atrás para hoje é porque pelos volumes. Antigamente você tinha o mercado era menos pujante, você tinha um volume muito menor, então um corretor, ele no ciclo de relacionamento dele ali, ele fazia as vendas que ele precisava fazer, ele conseguia, mantendo essa base de relacionamentos, indicação de um, indicação de outro, ele conseguia manter, né, ali a necessidade dele de volume de vendas. Só que hoje, como o mercado se expandiu, a concorrência se expandiu, o volume de corretores aumentou bastante, de imobiliárias, para você ter essa relação de confiança, eu entendo que a chave necessária aqui do meio do caminho é o processo. Você precisa ter um processo de gestão muito bem estabelecido para poder alimentar isso. Isso, com certeza. Mudando de... você quer seguir? Pode ir. A gente estava na ponta final ali da venda, né? Você atua desde o começo ali da incorporação até... Né, desde o começo da prospecção de terreno. Queria te perguntar, que também é uma área que muitos corretores atuam, inclusive a gente atua também, nessa parte de prospecção de terrenos. Para você, qual que é o maior desafio ali em relação a convencer, por exemplo, um proprietário do terreno a fazer a permuta, né? A gente sabe, tem aquela conta, vira às vezes 3, 4 vezes mais valor de mercado. Assim, queria que você citasse assim, quais, como alguma negociação que você fez, que você achou interessante, e alguma dica, como que você faz para... que também entra muito a questão da confiança, principalmente com a incorporadora, né? E quais que são esses desafios e como você tem feito em relação a essa parte de negociação com o terreno. Legal. Antônio, assim, a questão da confiança, e eu acho até que no processo de aquisição de terreno, isso para mim é mais fácil do que no processo de venda de um apartamento. Eu volto de novo ao ponto da relação consultiva. Sim. Porque o que acontece? O que a gente tem que ter em mente quando você vai negociar um terreno é que, para a grande maioria dos vendedores, aquilo ali é a primeira vez que ele passa por aquele processo. Muitas vezes é a transação da vida, né? É um momento que aquele proprietário de terreno, ele está vendendo um imóvel da família, uma herança, enfim, ou algo que ele está apostando muito em termos de resultado. E você precisa levar essa segurança, você precisa levar essa tranquilidade para ele de que tudo vai correr bem. Apesar de tudo aquilo que a gente determina em termos de contrato e toda a segurança jurídica e contratual que a gente leva para o instrumento, mas não é só isso. Eu acho que isso aqui é uma parte importante do processo, mas assim, no final do dia, é relação de confiança. E essa relação de confiança, para mim, eu acho que a melhor forma de vender ela, de você criar ela, é com
propriedade. Por isso que eu falo muito sobre a questão da profundidade, do conhecimento no nosso segmento. Porque assim, hoje, diante, né, de todo o tempo de experiência que eu tenho de mercado, é difícil um proprietário de terreno tocar em um determinado ponto ou colocar alguma dúvida ali no meio do caminho, que seja de um assunto que eu não tenha ouvido falar, que eu não tenha conhecimento. É lógico, muitas vezes eu vou ter que tomar uma decisão, consultar um advogado ou consultar algum sócio, ou enfim, alguma outra frente para poder tomar determinada decisão. Mas a propriedade e o conhecimento de entender, cara, isso aqui está no contrato descrito dessa maneira por conta disso, daquilo, a consequência disso ela é essa, isso aqui a gente colocou assim por conta dessa razão, enfim, e gerar toda essa segurança para o dono do terreno, eu acho que ela é essencial. E aí eu adicionaria a isso a questão da empatia mesmo. Sim. Porque assim, você está numa mesa de negociação, você tem que ter essa consciência de que do outro lado da mesa está uma pessoa que não é especialista no segmento. Então não adianta você querer falar, não, isso aqui é assim porque é assim, né? O mercado inteiro faz, o mercado é assim, funciona desse jeito. Não, tudo bem, mas assim, para aquela pessoa, ela não está preocupada se o mercado é assim ou se não é, ela está preocupada na segurança dela, do negócio dela, do imóvel dela. Então, para poder levar essa segurança e entregar essa segurança, eu sempre trabalho principalmente esses dois pontos. Muita profundidade, muito conhecimento, explicar no detalhe aquilo que as dúvidas que são inerentes ao negócio ali, que vêm dos proprietários do terreno, e além disso ter muita empatia e me colocar de fato no lugar deles, e é algo muito genuíno assim, a forma com que eu faço, entendendo que tem que ser uma relação ganha-ganha, cara. Assim, eu estou ali criando uma relação basicamente de um sócio do negócio. Eu tenho que enxergar que no final do dia, na entrega lá do empreendimento ou no lançamento do empreendimento, ele tem que estar satisfeito comigo ao longo daquele processo. 5 anos, né, do terreno. Se ele não vende, né, no período de lançamento ali e coloca as unidades dele à venda, se for uma permuta física, agora se for uma permuta financeira ele já vai sair liquidado. Acaba sendo uma relação de mais. Se for a financeira, você vai carregar ela durante esse prazo aí de 5, 6 anos. Se for uma permuta física e ele ficar com essas unidades, você também vai carregar ela aí por 5, 6 anos. Agora, se é uma permuta física e ele resolve vender ao longo do caminho, talvez você encerre essa relação aí em 2 anos. E como lidar com a especulação imobiliária? Que normalmente, dependendo da região, né? Uhum. Os próprios terreneiros, eles crescem muitos olhos, às vezes o cara quer o valor à vista do valor que foi pago para o vizinho, e assim, mas isso também varia muito de região para região, né? Porque assim, é uma conta, a gente vê assim, é uma conta muito exata, né? Uhum. Normalmente que até muito parecida, até mesmo de um incorporador para outro, porque às vezes em alguns, o cara chega a oferecer, pegar 3 propostas de incorporadores diferentes, né? Sim. Eu procuro ser muito fiel ao planejamento estratégico. Eu falo que assim, a prospecção de terreno, ela se inicia antes da busca pelos terrenos, que é o direcionamento estratégico da empresa. Para onde a empresa quer ir, qual segmento que ela quer atuar, e quais são as condições que ela se permite atuar naquele segmento. Meu foco é o médio ou médio alto padrão, os bairros que eu quero atuar em Goiânia, por exemplo, são esses aqui, e em cima dessa atuação eu vou buscar terreno adquirido 100% na permuta. Eu preciso ser fiel a isso. Se eu estabeleço isso como estratégia, é lógico, você sabe, no final do dia, a gente sabe qual que é o preço mínimo e o preço máximo que a gente consegue pagar numa operação, numa aquisição de terreno. À medida que você começa, por uma necessidade ou uma pressão ou uma ansiedade de fechar negócios, você começa a extrapolar esses limites, aí é onde da largada você corre o risco de já dar o pontapé inicial errado. Por isso que eu falo que tudo começa lá na aquisição do terreno como ponto mais importante, né? Porque eu acho que nessa largada a gente tem que ser muito fiel a isso, porque dali para frente, cara, você já tem uma série de variáveis, você tem uma série de desafios, você tem uma série de coisas para fazer. Então muitas vezes eu prefiro perder uma negociação. Até recentemente agora aconteceu comigo um terreno no Marista,
E os corretores, Manuel, mas tem uma outra empresa que falou que vai pagar tanto. Eu falei, cara, esse número eu não pago assim. Então, é isso. Eu acho que nós já estamos nessa etapa do processo. A gente pode comprometer a sua viabilidade, né? Porque assim, eu tenho um limite, né? Não, mas o preço, o que é uma conta que o pessoal muitas vezes faz? Mas o preço de vendas vai subir e vai para tanto. Como que eu vou saber? Para qual que é o número que ele vai? Assim, que ele vai subir, eu já falei aqui no início. Eu acredito pra caramba que ele vai subir. Agora, ele vai subir para quanto? Qual que é o número? Cara, não tem jeito, eu tenho que trabalhar com o preço de hoje. Eu tenho que trabalhar com o cenário atual. Mas se ele subir, você vai ganhar. Não, tá bom, mas o dono do terreno também vai ganhar. Porque se eu estou prometendo 1.000 metros quadrados para ele de permuta e a um preço de R$10.000 o metro, esse preço sobe para 12, ele vai aumentar em 20% o resultado dele. Agora, não dá para eu querer colocar numa conta de risco do negócio, que é uma estimativa de um preço futuro, um percentual de permuta na negociação. Isso eu particularmente sou contra. Então eu sou muito da linha de ser fiel aos limites do negócio, ser conservador ao máximo nas viabilidades. Eu acho que assim, viabilidade de aquisição de terreno, a gente tem que ser conservador. Uma coisa que eu brinco muito com o pessoal cara, se você fez mais de 5 revisões de estudo de massa para adquirir um terreno, vai para outro. Assim, vai para o próximo terreno, porque não faz sentido. Se num processo de aquisição do terreno eu estou ali tendo que fazer 8, 10, 12 estudos, 15 estudos, 20 estudos para poder encaixar uma conta de terreno, e eu ainda estou na fase inicial, eu nem discorri o projeto, como que eu estou delimitando a aquisição do meu terreno tanto na vírgula assim, de uma viabilidade? Então porque dali para frente eu estou correndo um baita risco. Então eu sou muito da linha de falar, na aquisição do terreno eu tenho que ter premissas conservadoras, eu tenho que ser mais fiel àquilo que eu defino como plano estratégico, porque todos os riscos eu vou correr dali para frente, né? Hoje a conta, assim, é uma pergunta global, assim, que varia, que a gente pode colocar, que a gente vê muito, que normalmente paga 10% do VGV. Isso pode variar muito? Depende, isso varia demais. Assim, tudo depende de mercado para mercado, segmento para segmento. Aqui em Goiânia hoje nem tem tanto parâmetro assim de percentual de permuta, a não ser no econômico. O econômico tem um pouco disso, quantos % de permuta que vai ser pago. De uma forma geral, Goiânia hoje tem até uma definição de número, né, que isso, eu nem estava aqui no dia a dia, mas pelo que eu sei, foi estabelecido porque antes Goiânia não tinha um parâmetro de adensamento, né, de quantas vezes a área do terreno, não tinha um teto para isso, né, hoje tem na nova lei, mas na época não tinha. Então o pessoal criou um parâmetro de quantas vezes a área do terreno eu estou pagando de permuta. Isso, que é 60%, 70%, 80%, o alto padrão hoje, uma vez a área do terreno, uma vez 110%, né? Então, já tem negócio em 120%. Então é essa a referência do mercado de Goiânia. Se você converte isso para percentual de VGV, você vai dar em torno ali de 14% nesse segmento. Se você vai para o segmento econômico, aí você já vai estar de 10%, mas assim, 10% hoje já está difícil fechar a conta. O pessoal tem trabalhado até abaixo disso, 8%, 7%, já tem negócio que eu vejo falar aí até em 6%. Mas essa referência, assim, isso eu estou falando referência Goiânia. Referência nacional, cara, eu já fechei negócio em 20% de permuta no interior de São Paulo, em Campinas. É interior, mas é uma cidade que trabalha, né, melhores preços, enfim. E eu já fechei negócio acima de 30% de permuta em São Paulo capital. E São Paulo capital já teve negociação a 50% de permuta. Então, assim, tudo é uma conta de trás para frente que a gente faz. Qual que é o preço de venda, quais são os custos que eu vou ter, principalmente o custo de obra, que é o mais relevante, quanto que sobra para o terreno e se isso está condizente com aquilo que está sendo praticado no mercado de uma forma geral. Eu vi até que estava em curso em São Paulo, uma menina de uma imobiliária lá de Balneário, né? Lá ela até falou que o pessoal tem que pagar beira-mar, né? 40%, 50% do VGV. Talvez seja, igual você falou em São Paulo também. São Paulo, essa referência que eu estou te dando é uma referência de Jardins, né? Sim. Eu paguei 32% na época em Pinheiros. Então, assim, bairro tem. Nobre de São Paulo. Isso, bairro Nobre de São Paulo. Então tem essas referências. Sim, né? Cada caso é um caso, né? Estudado. Casa a casa. Legal. Bom, estamos partindo aí para a reta final, né? Nosso produtor está ali
acompanhando esse caboclo tem aprendido aqui com a gente, viu? Um dia vai virar corretor também. Mas, Manuel, eu quero fazer uma pergunta aqui, e a gente caminha para a reta final. Na sua visão, qual que é o impacto aí das práticas de sustentabilidade que você implementa nos seus projetos? Everton, eu acho que assim, sustentabilidade eu acho que é algo que a gente não pode deixar de olhar, tá? De um lado. Agora, de outro lado, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande com certas soluções. Eu vejo muito assim, a sustentabilidade num âmbito de coisas ainda muito rasas, né, em termos de soluções. O que eu entendo o mercado ele naturalmente ele vai caminhar para isso, só que diante dos desafios, principalmente de equacionar essa conta e de interesse do próprio cliente, porque assim, hoje é algo que é muito, eu vejo, né, pelo menos, que é muito em voga dentro das próprias empresas, de querer ter essa visão de sustentabilidade, seja por interesse genuíno, ou seja por marketing mesmo, que também tem. A gente não pode ser ingênuo de falar que não, todo mundo é genuíno. Não, tem gente que quer fazer isso para poder se posicionar mesmo, assim, de forma institucional. Agora, do lado do cliente, eu ainda vejo muito pouco isso como um peso na tomada de decisão. Eu vou comprar um determinado produto porque tem soluções sustentáveis. Eu acho que isso é um processo de evolução que ele vai acontecer, mas ele acaba acontecendo de forma lenta. Onde eu acho que isso pode, aqui no Brasil, porque no mundo já tem acontecido, aí isso realmente é um fato, e onde eu acho que isso pode se transformar aqui no nosso país, talvez de forma até mais acelerada do que na própria decisão do cliente. Na questão do funding, porque o mundo hoje já existe uma série de fundos internacionais que olham muito para a questão da sustentabilidade nas suas tomadas de decisão de investimento. Tanto de investir ou não investir, quanto de aqui eu tenho uma condição melhor, uma condição mais barata se esse player tiver um nível de sustentabilidade A, B ou C. Então isso já acontece em outros mercados, isso já acontece no mundo, isso já tem empresas, já acontece no Brasil também com capital estrangeiro, mas em outros segmentos, e eu acho que isso vai se direcionar para o nosso segmento imobiliário, tanto à medida que o segmento começa a evoluir nessa relação com o mercado financeiro privado, não só os bancos, mas as instituições privadas ali de estruturação de funding, seja uma operação de crédito, seja um equity, né, que é uma sociedade. Eu acho que vai ter uma evolução nesse aspecto. Eu acho que os próprios bancos podem ter algum movimento nesse sentido, assim como aconteceu, por exemplo, no patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação, como um dispositivo da lei, ele não é obrigação. Sim. Só que onde que foi a força do governo para poder direcionar para que as empresas fizessem isso? Primeiro, num benefício fiscal, que também é outra coisa que pode acontecer e que pode incentivar essa parte da sustentabilidade, e segundo, na questão dos próprios bancos, que passaram a ter uma visão diferente frente às empresas que aplicavam o patrimônio de afetação nos seus projetos, afetavam os seus empreendimentos. E eu acho que na sustentabilidade o caminho que mais deve, ao meu ver, tracionar a evolução nessa frente, nesse segmento, é esse. De forma mais forçada, né? Eu vejo assim que hoje tem a certificação LEED, né? Isso, tem a certificação LEED. Se eu não me engano, eu acho que tem um prédio em Goiânia que tem essa certificação. Que eu vejo assim, é um custo muito caro para o incorporador se ter uma sustentabilidade realmente, né? Sem só aquela marketing. E às vezes na ponta final a gente não vê tantos clientes dispostos a pagar por esse diferencial. Então assim, mas essa tomada da economia de fatores, igual você falou também, acredito que vai impactar bastante. No comercial já está chegando, né, aqui no mercado de Goiânia.
Lá em São Paulo já tem um volume grande de projetos certificados, e eu acho que isso é uma tendência. Mas acaba que eu acho que, assim, infelizmente, é um processo lento, né, que vai acontecer. Eu até conversei com um amigo, ele constrói construtor pequeno, ele constrói em condomínios fechados, alto padrão. E aí ele leva essa parte de sustentabilidade, questão de resíduos, a obra até mais rápida. Mas ele falou, é uma obra que ele entrega normalmente 30%, 40% mais caro do que se o cara fosse fazer de forma tradicional. Sim. Então, mas assim, tem gente, e tá tendo mercado, mas ainda é pouco, né? Porque assim, é o estilo de vida da pessoa, né? A pessoa está disposta a pagar. Isso que eu ia falar, quando você olha para um mercado de unidade a unidade, né, o unifamiliar ali, casas em condomínio e tudo, né, ainda você está trabalhando num público de mais alto padrão, você ainda tem isso mais fácil de ser implementado e nichar nesse segmento, né? Eu vou ser a construtora especialista em casas sustentáveis em Goiânia. Talvez uma pegada dessa funcione e se dê super bem. Agora, você fazer isso em escala no nosso segmento, aí entra o que você falou. Sim. Você vai virar para o cliente e falar assim, eu tenho um produto aqui que é 20% mais caro do que a média aqui da região, mas é porque tem tais e tais e tais itens de sustentabilidade. Eu acho que o mercado ainda não está maduro para pagar essa conta. Sim. O cliente ponta final não está disponível ainda. Não tá ainda. Não tem isso como um fator decisivo, principalmente tendo em vista que se fosse uma coisa na mesma balança, cara, se eu consigo praticar o mesmo preço e eu tenho isso aqui como diferenciais, eu acho que seria um baita diferencial. Agora, tendo em vista que é mais caro, eu acho que o consumidor, de uma forma geral, ele não está disposto a pagar essa conta ainda. Legal. Sim, isso mesmo. Manuel, Bruno, eu quero agradecer sua presença, compartilhou muitas experiências. Que isso, quase 1h30 de podcast. Desculpa os palavrões aí, mas... Mas, assim, foi muito rico aí em relação a informações, experiências aí do mercado como um todo, né? Quero agradecer muito aí por ter compartilhado e com certeza quem ouviu aí aprendeu muito. Isso aí. Eu também quero aqui externar minha alegria de estar recebendo você. Primeira vez que você vem aqui, não é? Primeira vez. Seja bem-vindo. Obrigado. Na DM Imóvel, volte mais vezes. Logo vamos estar recebendo você aqui, porque diante desses 16 anos aí, é muita experiência, são vários insights, vários aí argumentos para estar compartilhando com a galera que nos acompanha aí no YouTube, que está ouvindo agora também pelo Spotify. E quero te agradecer pela sua presença, valeu demais, foi um momento aqui de muito aprendizado, nós aprendemos pra caramba, não é, Antônio? Sim, com certeza. E valeu demais, até a próxima. Que isso, eu que agradeço, assim, para mim é sempre uma satisfação, né? Assim, eu sou apaixonado pelo nosso segmento, sou apaixonado no mercado imobiliário, gosto muito, incorporação é algo que me fascina, assim, então... eu gosto sempre de trocar ideias sobre esse mercado. Eu acho que um canal como o de vocês, comentei com vocês aqui antes, eu também criei recentemente um canal de podcast. Eu acho que isso são coisas que se somam ao nosso setor. Eu acho que é importante a gente ter esse tipo de iniciativa. Eu sei que não é fácil, né? Então parabéns aí pelo trabalho. Eu sei que não é fácil você ter essa rotina, essa disciplina, essa constância, né? E você tem que arrumar o convidado, preparar o conteúdo, enfim, então... Mas eu acho que é algo importante para o nosso segmento, né? Eu até brinco que lá atrás, quando eu entrei na incorporação mesmo imobiliária, né? fazendo gestão da incorporação, saí da área técnica, isso foi em 2014, a gente tinha uma dificuldade muito grande de acessar esse tipo de conhecimento, esse tipo de conteúdo, que são coisas que aceleram o nosso processo de desenvolvimento. Eu acho que podcast como o de vocês... propiciam isso para as pessoas de forma gratuita, né? O ouvinte acessa isso de forma gratuita e tem condição de aprender um pouco mais, de desenvolver um pouco mais. Então acho que a ideia aqui foi justamente essa, assim, trazer um pouco de experiência, ajudar a turma aí a usar disso para os seus insights, né? O Imóvel Insights, ter as suas evoluções aí no nosso processo, e todo mundo ir crescendo junto. E vocês estão lançando agora, né? Quiser aproveitar o momento aí, divulga suas redes sociais e fala aí de forma bem objetiva para a galera não pegar muito, porque se eles quiserem saber mais detalhes,
vão ter que participar lá da consultoria, né? Incorpora Pro. Isso. A gente tem uma mentoria Incorpora Pro. Sou eu junto com o Caio Lobo e o Danilo Palmerston. A gente vem desenhando essa mentoria desde o início desse ano. Vamos iniciar agora os módulos na semana que vem. Na semana que vem, na verdade, da data de hoje, né? Na verdade, o episódio vai ao ar na semana que vem. A gente inicia no dia 22 de abril, já vai ter iniciado. A ideia é o quê? Pegar tudo isso que a gente falou, etapas do nosso processo, das etapas da nossa cadeia e trazer conhecimentos e visão bem prática desses conteúdos para os mentorados, né? São vagas limitadas que a gente tem, inclusive estamos fechando agora as vagas da mentoria, e trazer tudo isso de forma muito prática, com bastante conhecimento, com bastante informação, com muito material de apoio nesse processo do incorporador. Ela é direcionada para incorporadores, pessoas inclusive que já estão na estrada aí desse processo imobiliário, e auxiliá-los nos seus negócios também, porque vai ter momentos ali onde a gente vai, eles vão trazer os casos práticos dele, estou vivenciando isso, estou tendo essa dificuldade, como que eu faço? É um processo de mentoria mesmo, então a gente vai ter uma sequência aí de ações. Quem quiser é só buscar aí por mentoria Incorpora Pro, e vai conseguir acessar esse conteúdo junto com a gente lá, entender o que a gente está fazendo. Seu Instagram? Manuel_Bruno. Lá eu tenho também conteúdos aí voltado para o nosso segmento, para a incorporação imobiliária. Bacana demais. Para finalizarmos, depois o Antônio pode dar o ponto final aí. Deixa um conselho para a galera lá que está iniciando agora, como incorporador, que está iniciando esse ramo imobiliário. Fique à vontade. Gente, assim, quem quer se direcionar para esse segmento, primeiro, tem que entender que a jornada é árdua, né? Eu não estou aqui para vender facilidade, então é difícil, tá? Mas é muito prazeroso. Então é uma jornada de muito conhecimento, de muito desenvolvimento, que te ensina uma série de vertentes. E o meu recado vá a fundo. Se aprofunde em conhecimento, busque as melhores formas que você encontrar de encurtar esse caminho seu de desenvolvimento. Tenha paciência no ciclo. A nossa jornada imobiliária ela é de longo prazo, né? Então você precisa ter paciência e entender que não tem condições de em um ano você adquirir a experiência necessária dentro do processo imobiliário. Você vai precisar passar pelos ciclos dessa jornada, e o ciclo de um projeto ele é aí de pelo menos 5 anos. Então eu acho que se aprofundar, estudar, se desenvolver e ter paciência, entendendo que a jornada ela é longa, eu acho que são pontos importantes aí para quem quer seguir esse caminho. Com certeza, Manuel. Muito obrigado, muito bom. E seja bem-vindo aqui novamente na DM Imóveis. Queremos receber aí os convites dos futuros meetings. Com certeza, com certeza. Já na semana que vem já tem. O da semana que vem eu já passo agora. Seja sempre bem-vindo aqui em nossa casa. Valeu, gente. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu.